Glória a Deus por mais um dia, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Eu desejo que sim. Glória a Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por mais um dia na presença do Senhor, nesse momento de estudo, de leitura, de meditação. Como que vocês estão? As orações da madrugada têm sido poderosas, têm sido transformadoras. Como é bom buscar a presença do Senhor todos os dias. Como que vocês estão? Hoje é o primeiro dia útil do nosso calendário, né? E glória a Deus por isso. Voltamos às atividades do trabalho para quem já volta hoje, quem não volta hoje volta na segunda. E assim os dias passam novamente, rapidamente, né? Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 2 de 1 João. Esse capítulo ele traz para nós, o apóstolo João ele traz para nós como viver na luz, como caminhar na luz, em obediência, em amor, né? Nesse mundo que nós estamos vivendo agora nesse tempo, como permanecer em Cristo. É um ensinamento diário, não é? Eles foram todos os apóstolos, os discípulos de Jesus, os que levaram o evangelho. Eles sempre foram constantes, né? Intencionais, lembrando o tempo todo, todo dia, não é? Para que a gente nunca se esqueça. Para que desde aquele tempo o povo não esquecesse do que tem que ser feito. E nós, vivendo na graça que nós vivemos, nós somos lembrados até hoje e para todo sempre, né? O povo sempre vai ser lembrado através da verdade da palavra. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, é na autoridade do nome santo de Jesus que nós estamos aqui reunidos para glorificar o nome do Senhor e declarar a nossa total dependência de Ti, meu Pai. Clamamos a presença do Teu Espírito Santo a trazer para nós nessa manhã respostas das nossas orações, direcionamento, Pai, daquilo que nós precisamos fazer nesse dia. Pedimos ao Senhor que nos auxilie em todas as nossas atividades do dia. Dai-nos, Senhor, a criatividade daquilo que precisamos desenvolver. Que o Seu Espírito venha nos auxiliar em estratégias diante de decisões importantes. E nós agradecemos ao Senhor pelo Seu infinito amor e pela Sua graça que nos cobre, pela Sua graça que nos preenche, pelo amor de Jesus Cristo, que nos traz toda a alegria verdadeira e a segurança que nós precisamos. Toma o seu lugar de honra na nossa vida, Espírito Santo, e nos ajude a organizar nesse dia de hoje tudo aquilo que precisa ser organizado. Coloca sobre nós, meu Deus, uma armadura nova de Efésios 6, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. E em nome de Jesus, eu declaro que estamos protegidos pelo Teu poder e pela Tua graça, meu Pai. Em nome de Jesus, que os nossos olhos espirituais estejam abertos nesse dia de hoje mais do que ontem. É isso que eu oro e declaro no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Bom dia, Joselma, Maria Iracilda, Irenice, Leandra, paz do Senhor. Bom dia, Dilma, Mi, Mariane, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos e todos que chegarão enquanto nós estamos estudando. Então, abra sua Bíblia comigo e vamos meditar hoje no capítulo 2 de 1 João, como permanecer em Cristo. Nós vamos ver também sobre o inimigo de Cristo, que João, o apóstolo João também traz para nós, né? Cristo é o nosso advogado.
Jesus é o nosso advogado. Ele é o nosso maior intercessor. E nós vamos ver sobre isso. E também sobre não amar as coisas do mundo. O apóstolo João, ele é muito assertivo a dizer que não devemos amar as coisas do mundo, porque nós temos uma identidade espiritual e a nossa identidade espiritual é de filhas, né? Filhos de Deus. Por isso nós devemos sempre permanecer na verdade. Permanecer na verdade é permanecer em Cristo, né? Com confiança, porque Jesus é a nossa segurança. A palavra diz. Então vamos ler. Versículo 1 diz assim: Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Então aqui já está uma chave poderosa para você não se deixar enganar pelas flechas contrárias que vêm na sua mente. Veja, você é filho, né? Filho de Deus. Nós somos filhos. E aqui o apóstolo Paulo pede para que a gente não peque. Porém, existe um porém aqui. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende. Então, entendam uma coisa. O objetivo não é pecar. Não é esse o objetivo. Mas aqui existe uma orientação. Se acontecer, existe uma provisão aqui. Obrigada, Mi. Vou fixar o comentário. Existe uma provisão aqui, já logo no versículo 1. Jesus é o nosso advogado quando pecamos. Então, em nome dele, por amor a ele que nós temos, por viver na verdade com ele, Jesus, como advogado, é aquele que intercede por nós, é aquele que te defende. Jesus é aquele que sustenta a sua causa diante do Pai. Então, veja bem, nós estamos posicionados, nós estamos na presença de Cristo, nós estamos vivendo com Cristo e sendo obediente, porque nós já sabemos o que nós devemos fazer. Então, se, porém, pecarmos, assim diz a palavra, Jesus é o nosso advogado. Jesus faz o que é correto, ele nos defende, ele sustenta a sua causa. Glória a Deus por isso. João não defende o pecado aqui. João não defende o pecado. Ele defende o pecador arrependido, com base na justiça divina. Amém? Obrigada, Jesus. A graça não incentiva o pecado, meus irmãos. Ela sustenta o arrependido. Existe uma grande diferença aí, tá bom? A graça, ela sustenta todo aquele que se arrepende. O versículo 2 diz assim, grifa o versículo 1, tá? Eu acabei grifando o meu e esqueci de falar. Grifa o versículo 1 para você nunca se esquecer disso. O versículo 2 diz assim: É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Então aqui há uma propiação. O que é isso? É um sacrifício que satisfaz a justiça de Deus. A cruz de Cristo remove a culpa. A cruz de Cristo aplaca a ira justa, traz a justiça, ela traz a justiça de Deus. Jesus intercede por você. Quando você erra, quando você cai, Jesus se levanta para te levantar, se você se arrepende. É isso que a palavra traz. A cruz, ela abre o caminho da reconciliação entre você e Deus por meio de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Então entendam que o preço foi pago de forma completa e suficiente. O preço já foi pago. Foi o sangue de Cristo naquela cruz, a morte dele na cruz. E depois, como Deus vivo, ele ressuscitou no terceiro dia para nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos fazer. Olha o versículo 3, o que diz. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém,
Se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus viveu. Então, conhecer a Deus aqui não é informação, é relacionamento obediente. É um relacionamento obediente. É um relacionamento constante. Entende? Conhecer a Deus não basta apenas receber a informação, é ter momento de intimidade com Ele. O apóstolo João, ele apresenta aqui de uma maneira como um teste espiritual, simples e direto. É viver momentos de comunhão com Deus durante o seu dia, e isso é conhecer a Deus. Experimentar do amor dele sobrenatural sobre a sua vida. Então, meus irmãos, a obediência que traz aqui para nós, no versículo 4, é a evidência do teu relacionamento com Deus. Não é uma moeda de troca. É uma evidência do seu relacionamento com o Senhor. Obrigada, Jesus. João confronta aqui, nessa parte, para nós. No versículo 5 e 6, ele traz um confronto de que a fé que não transforma o comportamento é uma fé ilusória. A fé verdadeira, ela te transforma. Ela te molda ao caráter de Cristo. É isso que ele traz aqui, tá bom? É isso que ele é isso que ele traz para nós através da verdade da palavra. Então veja que um amadurecimento espiritual completo, um amadurecimento de fé, caminhando cada dia mais sendo crescente, ela é completa em ação. E a ação é você viver aquilo que você crê, viver aquilo que você fala, todos os dias, o tempo todo. O amor a Deus, nosso Pai, ele cresce quando a obediência se torna prática. O amor que nós temos por Deus, ele cresce cada dia mais, porque todos os dias nós estamos praticando, é uma vida diária, é uma rotina cotidiana. Amém? Obrigada, meu Deus. É uma escolha que nós fazemos. Nós escolhemos, através das nossas ações, demonstrar o amor que temos a Deus. É sobre isso. Obrigada, Jesus. Quando diz aqui no versículo 6 que quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu, diz sobre permanecer. Permanecer implica imitar o padrão de Cristo, sermos imitadores de Cristo. Você tem sido imitador de Cristo? Eu tenho buscado ser todos os dias imitadora de Cristo. Imitar Jesus em tudo. Nas ações, buscar a Deus nos momentos, assim como Jesus buscou, não é verdade? Jesus buscou o Pai em todos os momentos em que ele se sentiu cansado, oprimido, em todos os momentos que ele se sentiu ansioso, aflito, com medo. Jesus procurou o Pai nesses tempos. Então ele nos ensinou a fazer isso. Então veja, se Jesus procurou a Deus em dias e momentos difíceis, que dirá nós? Por que nós não procuraríamos o Pai num dia difícil? É o que Jesus ensinou. Então, imitar o padrão de Cristo está dizendo que nós devemos viver de maneira humilde, nós devemos se igualar aos outros. Nós não somos melhores que os outros. Ninguém é melhor que o outro. Nós todos somos iguais. Cada um buscando o Pai no seu tempo, da sua maneira, mas nós somos todos iguais. Nós somos filhos. E nós precisamos, como filhos, ter a humildade de buscar ajuda quando for preciso. Sermos obedientes àquilo que o Pai pede para que a gente faça. Muitas vezes nós atrasamos de receber as nossas bênçãos por pura teimosia, por não querer entender o tempo de Deus, por achar que as coisas é no nosso tempo. Não, não é. É no tempo de Deus.
E quando nós somos obedientes, meus irmãos, nós demonstramos amor a Deus. Olha para você e para os seus pais terrenos. Quando nós somos, então, ou quando fomos, vamos pensar lá atrás, quando nós fomos obedientes na nossa juventude, na nossa adolescência, nós demonstrávamos amor, respeito e honra pelos pais. Então, que dirá Deus, nosso Senhor, nosso Pai divino, nosso Pai celestial? Então, se nós temos a humildade de buscar a presença do Pai, ser obediente à direção que Ele nos dá, nós estamos demonstrando o nosso amor. É isso que Jesus ensinou, é isso que Jesus fez. E principalmente a verdade. Nós estamos sendo de verdade na presença de Deus. Como é bom ser de verdade. A verdade te liberta, nunca se esqueça disso. Então, permanecer na presença de Cristo redefine o seu estilo de vida. Redefine a maneira com que você vive. O versículo 7 traz para nós, a partir do versículo 7, traz para nós sobre o novo mandamento, o mandamento do amor e a luz, quando diz assim, meus queridos amigos, esse mandamento que estou dando a vocês não é novo. É o mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. Porém, o mandamento que eu estou dando a vocês é novo porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês, pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Então aqui está dizendo que o amor ao próximo já existia. O amor ao próximo já existia, mas agora é revelado plenamente em Cristo. O Evangelho, ele aprofunda o que Deus sempre quis. Deus sempre quis o amor vivido, o amor verdadeiro, o amor que transforma, o amor que resgata. Deus sempre quis o amor verdadeiro entre nós, o amor que compartilha de todas as coisas, o amor que estende a mão a levantar o outro e não estende a mão para empurrar o outro a cair. Deus sempre quis o amor verdadeiro entre todos. E quando o apóstolo João diz que é novo porque Jesus viveu esse amor. A luz venceu as trevas. É isso que o apóstolo João traz. A luz de Cristo torna o amor possível a todos nós na prática. E glória a Deus por termos esse conhecimento e buscar o entendimento, para que através do entendimento da palavra, a sabedoria divina possa nos auxiliar a escolher a maneira que nós devemos viver todos os dias, o caminho que nós devemos seguir, o caminho que nos leva a manter a nossa salvação hoje. Amém? Versículo 9 diz assim: quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão está na escuridão até agora. Então, o ódio está sendo apresentado aqui nesse versículo 9. O ódio, ele inclui rancor, desprezo. Quando você olha para alguém com desprezo, você está sentindo um tipo de ódio. Rancor fica guardando mágoa, ficar ruminando aquilo que a pessoa fez, olhar para os outros com indiferença. Isso é um tipo de ódio. É viver nas trevas, falta de perdão. Isso é caminhar nas trevas. Espiritualidade sem amor é uma contradição. Nós precisamos ter amor em tudo. Olha o versículo 10. Quem ama o seu irmão vive na luz, e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. O amor mantém a pessoa na luz de tal forma que evita ela tropeçar. Quando você é cheia do amor de Cristo, dificilmente você tropeça. Quando você é cheia do amor de Cristo, não tem espaço nem para rancor, nem para olhar indiferente para os outros,
Não existe falta de perdão para aquele que é cheio de amor, porque é incoerente esse tipo de sentimento quando você é cheia de amor. Não combina, não cabe em você. O amor vai sempre te manter na luz. Então, se você é cheia de luz, como pode? Você é cheia de luz, não tem trevas em quem caminha com Cristo, em quem é cheia do amor de Cristo. Entenda que o amor, ele sempre vai proteger você. O amor sempre vai proteger a sua caminhada espiritual. O versículo 11 diz assim: mas quem odeia o seu irmão está na escuridão. De novo, o apóstolo está falando isso. Quem odeia o seu irmão está na escuridão. Anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Então as trevas geram cegueira, confusão espiritual, perda de direção. Não é? Quando você está num ambiente escuro, todo escuro à noite, você não tem que ficar andando apalpando as paredes para não trombar nas coisas? É dessa forma quem vive nas trevas espirituais. Não enxerga nada. É confuso, não sabe onde está. Perde toda a direção da vida. E aí caminha por um caminho todo torto, todo errado. A falta de amor na vida de um cristão sempre vai levar à cegueira espiritual. É alvo fácil de Satanás. Quem vive dessa forma, odiando o seu irmão. Porque se o ódio está dentro de uma pessoa, é as trevas que está dentro dele e não a luz. Olha o que diz o versículo 12. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Escrevo a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escrevo a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. É isso que está escrito. Então, o apóstolo João é muito direto aqui, quando ele diz: filhinhos, os pecados de vocês já foram perdoados, né? Foram perdoados. Os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Então, ele afirma que a base, o nosso perdão é em Cristo. O nosso perdão é em Cristo, não há outro modo. Então, aqui começa uma identidade. Identidade começa no perdão recebido. Entenda isso. Depois ele chama os pais e os jovens e novamente os filhinhos. 3 estágios espirituais João traz aqui para nós. Filhinhos, olha que lindo isso que você vai receber agora de conhecimento. Filhinhos representa o perdão e o início. Jovens representa força e vitória sobre o maligno. E os pais representam a profundidade no conhecimento de Deus. Então Deus valoriza o crescimento de cada um de nós. Deus valoriza o teu crescimento espiritual dia após dia. Ele não valoriza a estagnação. Nenhum de nós estamos aqui para vivermos de forma a estarmos estagnados. Por isso a palavra de Deus diz: não vos conformeis com as coisas desse mundo. A palavra está dizendo: cresçam, buscam crescimento. E o nosso primeiro crescimento, ele começa espiritual, porque é o mais importante de todos. Quando você busca crescimento espiritual, todos os outros crescimentos vêm naturalmente, vêm de uma forma natural. O seu crescimento profissional vem porque você caminha de maneira certa. O seu crescimento financeiro vem. Por quê? Porque você decidiu crescer na presença de Deus, buscar na presença do Senhor todas as direções, ser dependente dele. Então, nós vivemos esses 3 estágios: de filhinhos, de jovens e de pais.
Essa é a escala da nossa vida, não é? Nascemos, somos crianças, depois passamos pela juventude, depois nos tornamos adultos, não é? Pais. Olha só, a sabedoria divina se revelando para nós. São os estágios da nossa vida, que também fazem parte dos estágios de crescimento espiritual que nós temos buscado viver. Vocês são fortes, assim diz a palavra no versículo 14. Vocês são fortes, a palavra permanece em vocês. Então, aqui é muito claro a dizer para nós que a força espiritual vem da palavra. Por quê? Por que que a força espiritual vem da palavra? Porque ela habita no teu coração. Entende? Ela vem do teu coração. E glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Sim. Quando você pede perdão diante de Deus a alguém que você fez mal, alguém que você ofendeu, você está pedindo diante de Deus no mundo espiritual e Jesus se levanta diante do trono para te perdoar. Se o irmão não quer liberar o perdão, aí é ele com o Pai. Entende? Você pede perdão. Você fez a sua parte. Você pode ir lá no altar e oferecer a sua oferta, que assim Deus aceita. Você pediu perdão. Você teve a humildade de se posicionar e pedir perdão. Aí você tirou da mão de Satanás essa legalidade. Agora, o outro lado, se não quer liberar, com você já não está ligado mais, entende? Você já fez a sua parte. Aí é ele com o Pai. É o coração dele com o Senhor. Por isso, é importante você, liberar o perdão quando alguém te pedir. Então, libere o perdão. O que é? Perdoe quem te ofendeu e peça perdão a quem você ofendeu. Muitas vezes as pessoas não se perdoam de coisas que fez e carregam feridas profundas na alma. E é importante que o perdão seja liberado por nós, na presença de Deus, em voz alta. Amém? Sempre em voz alta, para que o mundo das trevas ouça aquele ato de humildade e de submissão a Deus. É muito importante isso. Obrigada, Jesus. Olha o que diz o versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Grifa aí esse versículo, para que você nunca se esqueça. Você pode abrir a Bíblia um dia buscando resposta e Deus te traz essa. Pode ser que você esteja, ou alguém esteja perdido, querendo voltar a amar as coisas do mundo, e aí está aqui o versículo. Não amem o mundo e nem o que há nele. O mundo aqui, meus irmãos, traz assim: sistema de valores contrários aos valores de Deus. Tudo aquilo que é contrário aos valores de Deus, não ame. Não é rejeitar pessoas, não é sobre isso. Mas não não adotar a lógica do sistema. Não ame as coisas desse mundo. Não coloque o seu coração nas coisas desse mundo. O nosso coração tem que estar em Deus. Então, a palavra é muito clara. Não dá para amar a Deus e viver na lógica do mundo. Dessa forma, nós estaremos em cima do muro. Não, nós temos que amar a Deus, somente a Deus. O cristão verdadeiro, ele só tem duas palavras: sim e não. Sim e não. Quando nós carregamos a verdade de Cristo, nós somos muito decididos, porque a verdade habita em nós. A verdade habita em você. Então, se a verdade habita em você, você é muito decidido daquilo que você tem que fazer, daquilo que você precisa fazer. Olha o que diz o versículo 16. Nada que é desse mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos,
e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo, e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Então, o versículo 16 traz para nós que existe 3 pilares aqui das coisas do mundo para a gente estar sempre atento. 3 pilares do mundo: desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. É nessas 3 áreas que nós devemos nos atentar: desejos da carne, desejos dos nossos olhos e a soberba da vida. O nosso coração nunca deve estar nesses pilares que a palavra de Deus nos traz. O mundo seduz por prazer, por aparência e por status. E isso é contrário ao governo de Deus. Tudo isso passa. A palavra diz: tudo isso passa. O que as pessoas cobiçam passa. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Essa é a promessa. Essa é a promessa de Deus. Viver para sempre. Entende? Soberba é quando nós nos achamos melhor que os outros por ocuparmos um status, um posicionamento diferente do outro. Soberba é você se achar, é humilhar o outro, é você achar que você é mais limpo que o outro, que por conta do seu cargo, da sua profissão ou das riquezas da terra que você tem, você pode desprezar e menosprezar o outro, humilhar o próximo, por causa que você acha que as pessoas acham que porque ele tem uma aparência melhor que o outro, ele é melhor. Isso é soberba. Querer diminuir, menosprezar o outro, trazer humilhação a outro. Entende? Olhar com desdém ao outro, com indiferença. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor Jesus. O versículo 17 foi bem assertivo para todos nós entendermos que o mundo é passageiro e as vontades de Deus permanecem. As vontades de Deus é para sempre. O que governa as nossas escolhas define o nosso destino. Então, o que tem governado as suas escolhas? O que tem governado as suas escolhas? Não seja soberbo. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós todos estamos aqui na posição de filhos e precisamos buscar cada dia mais viver a verdade, que é com Cristo, e ajudar o próximo. Como eu disse, usar as suas mãos para ajudar as pessoas a se levantar e não usar as suas mãos para empurrar a pessoa a que ela caia. É sobre isso. O versículo 18 começa a falar sobre o inimigo de Cristo quando diz assim: meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido e por isso sabemos que o fim está chegando. Então, anticristo, que é a palavra que nós ouvimos muito, é tudo aquilo que é contra Cristo ou que está no lugar de Cristo. É aquilo que quer ocupar o lugar de Jesus. Esse é o significado da palavra anticristo, para quem não sabia, tá bom? É tudo aquilo que é contra Cristo ou está no lugar de Cristo, quer estar no lugar de Cristo, tá? Não é só figura futura, é espírito presente, tá bom? O engano, meus irmãos, ele cresce quando Cristo deixa de ser o centro, quando Cristo deixa de ser o centro, tá bom? Ali começa o espírito de engano a crescer. Versículo 19 diz assim: de fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo.
Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco, mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Então aqui no versículo 19, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a apostasia. Lembra da apostasia? Apostasia é quando multidões começam a seguir uma falsa fé. Quando uma multidão deixa de, ao mesmo tempo, seguir a fé verdadeira e começa a ser enganada pelo espírito de engano, pelo anticristo. Então, a apostasia revela que nunca houve comunhão verdadeira. Aqueles que se perdem é porque nunca viveram de maneira verdadeira com Cristo. Lembra que eu já disse aqui sobre o convertido e o convencido? É sobre isso. Aqueles que se perdem ao espírito de engano, verdadeiramente nunca viveram uma comunhão com Cristo. Porque assim como você vive de maneira verdadeira com Jesus, você sabe que você não vai se perder. Você sabe que você tem buscado discernimento espiritual todos os dias para que você não caia no engano. Então você vive um tempo de comunhão verdadeira com Jesus. Você pede para que Jesus te leve à presença do Pai. Então, esse posicionamento te dá segurança, te dá a certeza que você tem buscado manter a sua salvação todos os dias? Que hoje você está posicionado? Então, a persistência na verdade, a verdade é Cristo. A persistência caminhando com Cristo, que é a verdade, confirma a sua fé genuína. Amém? Obrigada, Jesus. O domínio próprio, meu irmão, ele é conquistado através de posicionamento, de jejum e oração constante. Mas um jejum que dói. Um jejum que dói. Dia 8 agora, já aviso para quem quiser participar. Dia 8, 9 e 10. Jejum de 3 dias de Esther. Só na água. Tá bom? Isso faz você ter domínio próprio. A mostrar para o seu corpo que quem manda é o Espírito e que você é governado por Deus e que Deus te sustenta e que Deus te fortalece e que de todos os alimentos físicos que nós consumimos, o nosso corpo tem reserva suficiente para receber de Deus todas as instruções e nos ensinar a dominar as vontades da carne. Tá bom? 3 dias. Eu vou trazendo as informações, eu vou lembrando vocês todos os dias. É transformador. É dizer ao corpo, você não vai comer. Você vai comer a palavra. E profeticamente, ler, abrir a boca e engolir a palavra. Fazer ato profético. Eu me alimento da palavra. Orar. Determinar um tempo de oração. Determinar um tempo mínimo de oração. Porque oração verdadeira não é aquela que a gente faz e sai andando. Não. Domínio próprio das nossas emoções. O que está te dominando hoje? É as telas? Tira a tela. Se propõe a usar só no tempo determinado, onde você busca um conhecimento, mas também não adianta ficar buscando conhecimento o dia inteiro, porque aí você pode ser um obeso espiritual. Você se enche muito, mas não derrama. Você se enche muito e não está colocando em prática, não tem campo. Então, para tudo precisa ter equilíbrio. Nós precisamos entender que o equilíbrio da vida é importante. Amém? Entendam isso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Deus amado. Então, a persistência na presença de Cristo é o que faz a nossa fé ser aumentada e verdadeira a cada dia. O versículo 20 diz assim: porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. Então, olha aqui a chave. Nós temos o Espírito Santo em nós. A ação do Espírito Santo que ensina e discerne. Ela nos dá o ensino. O Espírito, ele nos guia.
Então, se nós somos guiados pelo Espírito, nós permanecemos humildemente na palavra. Não tem como viver outra coisa. Olha o versículo 21. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade, pelo contrário, é porque conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. E quem aceita o Filho, tem também o Pai. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão para sempre unidos com o Filho e com o Pai. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isso, a vida eterna. Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. Veja que aqui o apóstolo Paulo lembra de novo que tem pessoas tentando enganar o povo, e assim continua até os dias de hoje. Versículo 27. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O que a palavra de Deus nos traz nesse versículo 27, meus irmãos? Presta atenção, abra os seus ouvidos e ouça. Jesus tem derramado o seu Espírito sobre nós. É isso que a palavra diz. Jesus tem derramado o seu Espírito sobre nós. Então, enquanto o seu Espírito estiver sobre nós, sobre vocês, não é preciso que ninguém os ensine. Sabe o que é preciso? Que você calhe a sua alma e coloque o seu espírito a ouvir a voz de Deus. Porque a palavra de Deus aqui está dizendo de maneira muito clara que o Espírito é quem nos ensina, que é o Espírito quem nos dá a direção. Que se o Espírito Santo de Deus está sobre nós, em nós, desde o princípio, nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Desde o princípio, nós já sabemos o que devemos fazer. Todos nós sabemos o que nós devemos fazer. Você já sabe qual é a ação que vai ofender alguém e qual é a ação que vai agradar e ajudar alguém. Você já sabe. Entende? Erra porque decidiu errar, porque escolheu errar. Decidiu arriscar, sem ouvir a voz do Espírito. Decidiu fazer do teu jeito, sem permitir que o Espírito te guiasse. Entende como isso é forte? Aqui a palavra diz que nós não precisamos de outros para ficar ensinando, mas pela teimosia do povo, os seguidores de Jesus vêm e faz assim como os apóstolos fizeram. Continua falando, continua lembrando, continua repreendendo, exortando, colocando no posicionamento onde todos têm que estar. Guarde isso para você. Se você tem um tempo de comunhão com o Senhor, o Espírito Santo é o teu melhor amigo. É Ele que te ensina, é Ele que te guia, é Ele que vai te dar os passos. É o próprio Espírito que vai te mostrar, faz isso, não faz isso, é dessa forma que você deve se comportar. Entende?
Não há necessidade de ficar perguntando para o outro: ai, você acha que eu tenho que fazer isso? Você acha que é dessa forma que eu tenho que viver? O que você acha disso? O que tem que ficar buscando a aprovação dos outros? A palavra está dizendo: obedeçam os ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Por que que a palavra diz isso? Porque é o Espírito de Deus que nos ensina a respeito de tudo. Grifa aí teu versículo 27. Está escrito: o Espírito ensina a respeito de tudo. Não é a respeito de só uma parte. É a respeito de tudo. E os seus ensinamentos não são falsos, são verdadeiros. Glória a Deus por isso. Permaneçam na verdade. Quando nós permanecemos na verdade, nós estamos sendo protegidos contra o erro. A fé nos sustenta pela verdade preservada. Então, se você preserva a verdade, a sua fé é sustentada. Ó, escudo da fé, a espada do Espírito. Essas são as armas espirituais que o Pai nos concedeu para que a gente passe pelas batalhas diárias que nós temos na nossa vida. A promessa não é só um futuro, ela começa desde agora, do nosso posicionamento, da nossa entrega, porque a vida eterna é um relacionamento contínuo com Deus. A vida eterna é aquilo que nós estamos fazendo agora para que a gente suba para a eternidade, para que a gente viva na glória. É o que nós estamos fazendo agora. Então o Espírito confirma a verdade em nós. O Espírito de Deus confirma a verdade dentro de você, a verdade que você vive. É o que você carrega. O Espírito confirma a verdade. O Espírito nunca contradiz a palavra. Ouça mais. Fale menos. Ouça mais. Abertos para que você esteja sensível a ouvir a voz. Para que você ouça a voz de Deus. Em nome de Jesus, entenda isso. Nós precisamos estar sensíveis a ouvir a voz de Deus. E para isso nós precisamos calar a nossa alma. Aquieta-te, alma. Não é você que domina aqui, é o meu espírito. Para você ouvir a voz de Deus, você tem que viver no espírito, porque Deus sendo espírito, você precisa viver no espírito para conseguir ouvir a voz de Deus. Você não vai conseguir ouvir a voz de Deus se você ficar vivendo na carne, nas vontades da carne, nas vontades do mundo, porque a alma deseja viver as vontades do mundo. Entenda que a esperança da volta de Cristo gera em nós uma vida verdadeira agora e não amanhã, é agora. Nós esperamos por Cristo voltar. Então quem espera Cristo vive com coerência, vive com decência, com a verdade, não aceita a mentira. Aqui no versículo 29, traz para nós, no 28 e 29, né, para terminar, olha só, eu vou ler para vocês, quando entra na parte a falar que somos filhos de Deus. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia. Já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto, devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Então vejam aqui que aqui diz que se nós continuamos unidos com Cristo, é isso que nós devemos fazer, continuar unidos com Cristo, para que nós estejamos cheios de coragem no dia em que Ele vier. Se nós estivermos caminhando de maneira coerente, tendo uma vida preservada, uma vida certa, o dia que Jesus voltar, nós vamos olhar para Ele com toda a intensidade, com toda a coragem, nós vamos olhar para o céu, estender as nossas mãos e não nos esconder. Por que eu me esconderia de Jesus? Se eu tenho vivido uma vida de forma a esperar a volta dele, eu vou correr para Ele. Quando Ele voltar, eu jamais vou me esconder. É isso que a palavra traz. Nós devemos viver dessa maneira, que quando Ele voltar,
a gente corra para Ele, que os nossos olhos estejam voltados para o céu, que as distrações dos gritos daqueles que se perderam e não fizeram o que tinha que ser feito não nos distraia. Não olhe para os lados, olhe para o céu, porque a palavra diz que a volta de Cristo vai ser vista por todos. Não vai aparecer só em um canto para um povo, não, todos veremos. Então, quando isso acontecer, olhe para Cristo. Busque Ele, não se distraia com os gritos dos lados, não se distraiam com o desespero do povo que será tomado pelas trevas. Os nossos olhos têm sido para Cristo todos os dias. Obrigada, Jesus. Todo filho reflete o caráter do Pai e nós todos os dias buscamos isso. Refletir o caráter do Pai, refletir o caráter de Cristo, através das nossas ações, das nossas palavras, da nossa maneira de viver. Então, entenda que a graça não elimina a obediência, nós devemos ser obedientes ao Pai, mesmo vivendo na graça. O amor que você carrega é o teu termômetro espiritual. O amor que você carrega é o seu termômetro espiritual. Quanto do amor de Cristo você tem carregado? A palavra, ela gera força espiritual em você. Ela te fortalece, ela te traz coragem, ela te traz ousadia. Entende? O mundo seduz e sempre vai seduzir e cada dia mais vai tentar você. Mas entenda que o mundo não nos satisfaz da forma como nós desejamos. Se o mundo trouxesse essa satisfação, por que pessoas tão milionárias estariam doentes, depressivas, muitas até cometendo suicídio? É um engano do diabo, as coisas do mundo. Se o nosso coração está em Deus, nós entendemos que tudo aquilo que nós temos é necessário para que nos traga um conforto de vida. O nosso coração deve estar em Deus. O discernimento espiritual é urgente. Peçam a Deus sabedoria divina, para que através da sabedoria divina você tenha mais discernimento espiritual. É você entrar nos ambientes e sentir que aquele ambiente não tem presença. É você olhar para aquele que fala diante de você e discernir que não há verdade. Que o Senhor venha a derramar sobre a sua vida cada dia mais coragem, discernimento. Mas para isso você precisa buscar. O status não define quem a pessoa verdadeiramente é diante de Deus. Entende?
Cristo governa você? É Jesus que tem te governado? Você tem deixado, assim como diz aqui no versículo 27, você tem deixado o Espírito Santo te ensinar? É o Espírito de Deus que te governa? Que te ensina? Que te ensina tudo? Porque tudo que o Espírito ensina é verdadeiro e não é falso? Você tem deixado Jesus te governar através do Espírito Santo de Deus? É isso que nós devemos nos perguntar todos os dias. Ou você está só declarando a sua fé e não está deixando ser governado pelo Espírito? E as suas escolhas diárias, como tem sido? Quais são as suas escolhas diárias? O que você tem escolhido viver? Entende? Nós somos filhos de Deus, nós somos uma nova criatura em Deus. Nós somos a criação. Criatura significa criação. Criação de Deus. Deus nos criou. Nós somos dele. Nós somos pertencentes a ele. A diferença é que antes de Jesus, nós éramos servos. Escravos, na verdade. Essa é a palavra. Escravos. Mas Jesus veio, nos lavou dos nossos pecados, de toda a nossa culpa e nos colocou na posição de filhos. Entende o que Jesus fez por nós? A morte de Cristo rasgou o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E o véu sendo rasgado, Jesus nos deu acesso ao Pai, sem precisar de sacerdotes para fazer sacrifício para perdoar os nossos pecados. Hoje, os nossos pecados são perdoados pelo poder do sangue do Cordeiro, quando nós nos arrependemos verdadeiramente diante do Pai. Hoje nós temos acesso ao Pai todo o tempo. Quando nós nos posicionamos em oração e clamamos a presença de Deus, ali Ele está junto de nós. É por isso que Jesus morreu na cruz, para nos dar a posição de filhos e não só de uma criação. Entendeu? É sobre isso. Jesus veio nos promover a posição de filhos de Deus. Então, não faça vista grossa para aquilo que Jesus fez por nós. Nós precisamos ter esse entendimento. Quem permanece em Cristo ajusta os seus desejos. Ajusta os seus desejos. Quem permanece em Cristo corrige os seus caminhos. Entende que aquele caminho já não é o certo mais. Aonde você está colocando a sola dos seus pés? Por onde você tem caminhado? Entende? Quem permanece em Cristo fortalece o amor e é protegido de toda a mentira. Entende? É isso. Obrigada, Jesus. 9 horas. Glorificamos o teu nome, Senhor Deus amado. Toda honra e toda glória ao Senhor. Estamos aqui para exaltar o nome do Senhor e clamar pela tua presença e dizer que te amamos com toda a força do nosso coração. Amém? Amar Jesus de verdade é não colocar o nosso coração nas coisas do mundo. O nosso coração tem que estar em Jesus. Nós podemos ser ricos? Sim, podemos. Podemos ter todas as riquezas? Sim, podemos. Desde que o nosso coração não esteja na riqueza. Assim como aquele moço. Quando falou, Jesus, eu tenho cumprido todos os seus mandamentos e eu quero te seguir, né? Eu tenho feito tudo. E o que eu tenho mais que fazer para te seguir? Aí Jesus falou o que para ele? Desfaz as suas coisas, vende suas coisas e me segue. E aí aquele moço se entristeceu? Não foi? Porque ele era muito rico e ele não queria se desfazer das suas riquezas? Então, ele não seguiu Jesus.
O coração dele de verdade não estava em Cristo, estava nas coisas do mundo. É sobre isso, meus irmãos. É sobre isso. Se Jesus voltar hoje, você tem fé fortalecida a entender e a acreditar que é Ele que te sustenta, se Ele te chamar? Ele que vai te sustentar, Ele que vai te trazer a provisão diária? É sobre isso. É sobre esse posicionamento. O nosso coração nunca deve estar nas coisas do mundo. O nosso coração deve estar em Cristo. Por isso, muitas vezes, pessoas perdem tudo. Porque Deus está olhando onde está o coração daquela pessoa. E tem pessoas que perdem tudo e recupera tudo. Ah, porque o coração dela com certeza estava em Deus. Agora aquele que perde e continua na quebra, onde está o coração? Ele precisa entender que a dependência é do Senhor e não de anos de esforço de trabalho. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Nós te amamos e não nos cansaremos de declarar o nosso amor por ti. Exatamente, assim como Jó, como você disse, meu irmão. Jó foi perdendo tudo e em nenhum momento se levantou contra Deus. Quantas empresas nós já vimos perder tudo? Vamos dar um exemplo. Por um incêndio, por exemplo. Vem um incêndio destruidor e acaba com tudo. E quando aquela empresa volta, ela volta o dobro, o triplo do tamanho. É Deus sustentando. E também é verdade que nós vimos muitas outras serem destruídas e não voltarem. Então, a dificuldade financeira também deve ser vista dessa forma. Se você está passando por uma dificuldade financeira e não consegue sair dela, onde está o teu coração? Peça a Deus sabedoria. Peça ao Senhor toda a direção. Não dê nenhum passo se Ele não estiver com você. Eu só saio daqui se o Senhor estiver comigo. Se o Senhor não estiver comigo, não me deixe sair daqui. Eu só vou entrar nesse negócio se o Senhor estiver comigo. Se o Senhor não estiver comigo, eu não quero esse negócio. Eu só vou comprar essa casa se o Senhor estiver comigo. Se o Senhor não estiver comigo, eu não quero essa casa. É isso que Deus espera de nós. Entende? Dependência. Chama Ele para estar junto de tudo aquilo que nós vivemos. Obrigada, meu Deus. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui para declarar que toda honra e toda glória é do Senhor. E sempre será. Todos os dias da nossa vida nós te daremos glória. Nós estaremos glorificando o nome do Senhor. Nos lembrando de todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida desde o dia do nosso nascimento. Nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, por cada livramento, por cada bênção que o Senhor tem colocado sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios. Nós te agradecemos por todas as portas que o Senhor tem aberto para nós, as que o Senhor fechou também, nós agradecemos porque tudo foi livramento. Obrigada, meu Deus. Obrigada por tudo que o Senhor nos ensinou nos dias difíceis. Obrigada por tudo que o Senhor nos ensinou nos dias que nós estávamos com os nossos celeiros cheios. Pai, eu declaro que os nossos celeiros serão cheios, porque nós não dependemos do governo, nós dependemos do Senhor. A nossa dependência é de Ti, Pai. Chama cada um de nós para mais perto. Ensina, Senhor Deus, cada um de nós a vivermos mais na Tua presença, em tempo de oração, de comunhão, de entrega, em tempo de silêncio na Tua presença, para que a gente possa também ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Abra os nossos ouvidos espirituais, mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe os nossos pecados, meu Deus.
Lava-nos com o sangue do Cordeiro. Assim nós ficaremos mais brancos do que a neve. Colocamos diante do teu altar tudo aquilo que nós fizemos ou falamos que não agradou o coração do Senhor. Todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que os nossos olhos viram e julgou, Pai, perdoa-nos, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, perdoa-nos. Espírito Santo de Deus, clamamos pela tua presença, que o teu poder venha de maneira soberana sobre nós, a nos guiar por todos os nossos caminhos do dia de hoje. É isso que eu oro e peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor para sempre, para sempre, para sempre. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe o seu dia. Tenha um dia cheio da presença de Deus. Amém? Até segunda-feira, um final de semana abençoado para você, em nome de Jesus. Segunda-feira, horário normal, tá bom? Às 7 horas. Que o Senhor possa te guiar em tudo aquilo que você precisa, tá bom? Em nome de Jesus. Tchau. Deus te abençoe. Até segunda-feira.